Horto Ostinato, um podcast de José Rui Rocha, com música original de José Miguel Costa. Olá, estamos de volta com Horto Ostinato. Hoje vamos cumprir aquele que tem sido o nosso movimento dileto e voltamos a recuar, desta feita 2 anos. Alguns ouvintes têm-nos questionado acerca deste constante olhar para trás. Não é uma teimosia, muito menos uma cegueira. É uma movência indagadora e comprometida com a reflexão. Pensamos que este revolver os quietos lugares do baú da memória, aquilo que pacientemente mora oculto à espera de um toque de luz, é uma das vias essenciais de inventar o futuro. Justamente, dispomos-nos à escuta e pensamento do acontecido para melhor entender o que está a acontecer e nos prepararmos, do modo possível, para o que poderá acontecer. Pensar, portanto, uma exposição de há 2 anos é afinar o presente e perguntar os sentidos do futuro. De resto, se necessária fosse justificação, e perdoem-nos o truísmo, admitimos que toda e qualquer criação artística acontecida não pode ser considerada apenas enquanto ato efêmero que vive entre 2 datas no quadriculado do calendário. Aí se consome e aí extingue. Não. Uma vez proposta ao diálogo público, a criação não deixa jamais de ser pensada. As suas reverberações prolongam-se ao encontro do desconhecido e dispõem-se pacientemente às leituras, traduções e transfigurações que esse mesmo desconhecido inventará sobre si. Mas o nosso assunto de hoje, então. Entre 16 de fevereiro e 20 de abril de 2019, na Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, Eva Dias, Prémio Galego de Fotografia Contemporânea, expôs um ciclo intitulado Lugar de Ausência. Perseverando na casa e no habitar como elementos nucleares do seu trabalho, a subtil artista galega fez justiça à adjetivação que os seus ciclos têm vindo a alcançar, sobretudo à expressão que os denomina de fotopoéticos. Lugar de ausência, para além da casa enquanto conceito central, recorreu a um novo elemento polissémico de forte pendor simbólico, o espelho. Para Eva, nós somos a nossa própria casa. E falar da casa foi o modo que encontrou para falar do ser humano e da sua maneira de estar e de habitar o mundo. Lugar de ausência enquanto ciclo propõe-nos diversas leituras desse habitar o mundo, que Ecos de Hölderlin tem como tónica uma habitação poética e como dominante uma proposta de habitação em caminho. São universos imbricados um no outro, pois ambos os graus se precisam e fundem. Com este outro habitar, característica tão particular à obra de Eva Dias, a artista propôs-nos uma casa sobre a paisagem. Uma casa que, não se vendo, se adivinha através do que a envolve e que mostra o que está para o outro lado. Diríamos que Lugar de Ausência trata de casas inabitadas, mas não inabitáveis, pois o olhar habita a casa. O olhar vê, escuta e pensa a paisagem refletida na casa, adivinhando-a no diálogo que esta estabelece com a paisagem, tornando-a, assim, paisagem na paisagem. E aí se demora, aí habita. Neste ciclo, Eva Dias convoca-nos para um tempo e um espaço de recolhimento. Seduz-nos com um receptáculo em espelho que, como a própria afirma, à semelhança do vazio, não contém nada e contém todo o universo. Qual Calvino propõe-nos as suas casas invisíveis, dispostas ao silêncio da paisagem. Elas são formadas pela paisagem e, em simultâneo, formam essa mesma paisagem enquanto aberto, pronto a escutar. E escutamos mediante os nossos próprios desejos. Escutamos o reflexo de um vazio possível, que é, simultâneo e paradoxalmente, um vazio pleno e cheio do que o envolve, palíndromo visual. Diante das casas invisíveis e incertas de Eva Dias, há um tempo suspenso, que é a oportunidade da imaginação, da utopia, do sonho, e formando o silêncio, nele se abismar, confundindo. Estamos no plano de uma revelação, de um não dizer dizendo. É, pois, uma casa que escuta
imbricada com a natureza e com o que no seu silêncio fala delicadamente. Admitimos, portanto, que a paisagem fala e deve ser escutada. Nesta perspectiva, também a arquitetura fala, deve escutar-se a construção. Outro sim, cada lugar, cada edifício possui uma sonoridade própria e singular que lhe confere, se assim podemos dizer, personalidade. Cada paisagem, através de uma atmosfera sonora, sons, ruídos, barulhos e silêncios, manifesta a sua identidade e comunica connosco. Encontramo-nos, portanto, num duplo plano dialógico. A construção, ela própria, necessita dialogar com a paisagem existente por forma a dialogar com o corpo que nela se move, movendo-a. O espaço e o tempo em que estamos existe porque estamos. O nosso acontecer na paisagem, em determinado espaço e em determinado tempo, diversifica-se perante a sua diversidade, ajusta-se e move-se de acordo com o seu caráter. Talvez pudéssemos dizer o seu estilo, de acordo com o que ela é, e ela é, em simultâneo, de acordo com o que somos. É sabido que a luminosidade psicológica de uma superfície, e recordamos já Calmont, é quase inteiramente determinada pela sua relação com o ambiente luminoso. Ela depende inteiramente do seu fundo. Talvez por isso, Calvino tenha anotado que é o humor de quem olha que dá à cidade a sua forma. Mas olhar é difícil. Cartier-Bresson, para quem ver é um todo, repetiu vezes sem conta. O apuramento do olhar é demorado. Um olhar pensante e interrogativo, é claro, enquanto exercício profundo de atenção, disposto ao aberto. Dizemos aberto em proximidade aos versos que Transtormer nos confiou. Então, o vazio encarou-nos de frente e segredou: eu não sou vazio, eu sou aberto. Eis-nos, portanto, habitante e habitação no mundo, presença disposta ao vazio, comunicante, dialógico, polissémico. As casas reflexo que Eva Dias propõe na paisagem, estes lugares de ausência, são, digamos assim, porta para a escuta de uma ausência que se presentifica. É, justamente, na experiência da ausência, a ausência que se manifesta, uma ausência perceptível, que podemos conhecer o que nos falta, entender a urgência e a essencialidade do que poderá ser gerado, inventado. A ausência é também território transformador, reformador, experiência de dor e sangue, de sombra e luz, de salvação e submersão, de morte e ressurreição. É, pois, território úbre, a oportunidade criadora que se vislumbra na escuta movente do que crepita no incêndio duro e severo do silêncio, que não guarda em si promessa alguma, senão todas as que carregamos enquanto o atravessamos, chocalhando os nossos passos, de pavor e desejo, contra os pequenos silêncios do caminho, de resto, os únicos a que podemos aceder na errância infinda desse outro maior. Estamos uma vez mais debruçados sobre um tópico que nos é de todo querido e com o qual o trabalho de Eva Dias debate profusamente. Falamos, evidentemente, do silêncio. Mas, para além deste, qual ou quais os misteriosos interlocutores deste debate proposto em lugar de ausência? Parece-nos que, de entre outras, duas presenças capitais crescem no diálogo: um sujeito escutador, observador, indagador e o invisível. Precisamente, a paisagem, ela própria, é dona de uma invisibilidade, de um vazio, um outro silêncio que respira no seu dentro, espaço que contamina e é contaminado pelos corpos que a cumprem, cumprindo também eles o seu dentro, e que concebem o ritmo com que pulsa no mundo, dar sentido à paisagem que nos dá sentido. Ou seja, quando há instantes aludimos ao caráter do silêncio, queremos com isso dizer na paisagem que ele habita, admitindo que em cada paisagem há um silêncio vibrante e quieto que a forma e que por ela é formado. Tomemos em observação, a título de exemplo, o tradicional, hoje quase trivial, minuto de silêncio. Não o olhemos ao que de suspensão, homenagem, reflexão, oração, simples protocolo ou sentimento de revolta ou mesmo impotência ele visa. Vamos deter-nos na seguinte questão. O minuto de silêncio em Roma, em Paris, em Teherão ou Nova Iorque é igual a um minuto de silêncio em Jerusalém, Pequim, Porto ou Moscovo? Um minuto de silêncio na aldeia de Piódon, no Parque Natural da Peneda de Gerês ou nos Alpes Suíços, difere em quê de uma situação análoga em Madrid, Berlim ou Nova Delhi? A diferença está no que é audível, no que se escuta, no que envolve e desenha o silêncio de singularidade. Ou seja, cada geografia imbui o silêncio do seu próprio caráter, timbre, ritmo, intensidade. Cada paisagem, cumprindo-se,
impõe-se ao silêncio e molda-o, dotando-o de, digamos assim, um caráter próprio. É por isso que cada vez que uma comunidade, um estádio, uma praça, rua ou lar se propõe ao silêncio, ou uma casa invisível na paisagem, propõe-se num silêncio. Aí, pelo silêncio da voz, digamos assim, eclode a voz do silêncio. Dito de outro modo, através da invisibilidade da casa, eclode a vibrante oportunidade de habitação por ver, por escutar. As casas de Eva Dias permitem-nos vislumbrar esse invisível. Aproxima-nos do bruxulear do misterioso numa dança sensível de luz. Nesta perspectiva, a artista pode considerar-se uma coreógrafa. Eva Dias deu a ver um silêncio visto. Deu-nos uma construção que aparece desaparecendo. Disposta, posta em atitude, situada no imaginar, a coreógrafa traduziu o por ver em visto. O ponto de vista da coreógrafa é, pois, no espaço vazio, no espaço aberto. A sua ação é metamórfica e, simultaneamente, genesíaca. A coreógrafa não está inventando a paisagem que há, digamos, mas sim o vazio de onde convocará as formas a construir, inventando a paisagem por vir. O seu olhar, o silêncio, é imersivo, errante e criador. Mais do que ler a paisagem, Eva Dias escreve-a. Mais do que interpretá-la, compõe-na. Ao escutar o mundo, tomar-lhe o pulso, sentir o respirar da vida, a sua intensidade, o seu mover-se, perceber os fluxos e dinâmicas de um espaço, e ele no tempo, é penetrar no vazio, no silêncio, no dentro desse espaço a escavar. Construir, arquitetar novos espaços, inventando novos tempos. Aqui chegados, surge-nos a necessidade de alargar as geografias em diálogo no ciclo lugar de ausência. Parece-nos justo colocar em discussão, com os já referidos, silêncio, o escutador, observador, pensante, ainda o invisível e o aberto, um elemento mais, a luz. Há um vínculo entre esta e aqueles. Se, por um lado, a luz se dissemina através do silêncio, do aberto, que vive presente num determinado espaço, em simultâneo, como quem brinca, numa complexa coreografia, o aberto, o silêncio e o invisível dançam, pois, de mão dada com a luz e a sombra, revelando e revelando-se. Neste jogo de presença e ausência, as modulações da luz dotam as casas invisíveis de Eva Dias, o corpo descoberto a ser escutado, de uma poética, de uma voz, de uma espiritualidade, enfim, de um silêncio próprio. As casas tornam-se, através do livre brincar da luz, em lugares de esperança, de transfiguração, de encontro. Elas próprias se transfiguram e tornam-se lugares de presença e questão profunda. Eva Dias reconheceu no vazio o caos a ser esculpido, a potência de um corpo disposto para a dança, um vazio genesíaco a ser escavado, a revelar, esculpir o corpo que não se vê, mas que é já uma visão do dentro, e ofereceu-nos uma misteriosa poética do habitar. E tudo parece concordar num jogo harmonioso entre opostos. Um jogo entre debilidade e impetuosidade, revelação e ocultação. Entre a urgência de ser escutado e ser desconhecido. Um jogo entre estar e não estar. Entre ser e não ser. De improviso. Terminamos este nosso quarto episódio, uma vez mais com a leitura ao piano de José Miguel Costa. Hoje o compositor apresenta-nos Paisagem. Voltamos em janeiro, já em 2022, para uma última série de 3 episódios que terminará esta primeira temporada, digamos assim, de Horto Ostinato. Até lá!